Início da primeira carta de São João. Caríssimos, a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas, se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está dentro de nós. Se reconhecermos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que alegria estarmos juntos nesta celebração. Hoje, somos convidados a refletir sobre 2 leituras que nos chamam a viver no amor e na verdade, enquanto enfrentamos as dificuldades e as adversidades que a vida nos apresenta. A palavra de Deus nos fala de um Deus que não se distanciou de nós, mas que, em Cristo, está sempre presente, mesmo em meio ao sofrimento. E, nesta jornada, somos chamados a seguir o exemplo de amor e perseverança que encontramos no Evangelho e na primeira carta de João. Comecemos com um gancho para nossa reflexão. Quantas vezes em nossas vidas nos deparamos com situações difíceis e nos perguntamos onde está Deus? Talvez a perda de um ente querido, um problema de saúde, uma crise financeira, ou até mesmo as tragédias que vemos no mundo. Às vezes, nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer. No entanto, a mensagem que Deus nos traz, tanto na primeira carta de João quanto no Evangelho de Mateus, é clara e reconfortante. Ele está conosco, mesmo nos momentos mais escuros. Na primeira carta de João, começamos com um convite profundo. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Em um mundo tão marcado pela escuridão do pecado, da dor e da confusão, esta é uma verdade poderosa e transformadora. Deus não é um Deus distante, inacessível, mas um Deus que se revela em sua luz, em sua verdade, e nos chama a viver essa luz em nossas vidas. O apóstolo João nos lembra que, para viver em comunhão com Deus, devemos andar na luz. Mas o que significa andar na luz? Significa viver na verdade, ser transparente diante de Deus, não esconder nossos erros ou falhas, mas confessá-los com humildade e pedir perdão. A luz de Deus nos revela a beleza do seu amor e a gravidade de nossos pecados.
mas também nos oferece a chance de mudança e conversão. Lembremos de uma simples lâmpada. Ela ilumina o ambiente ao nosso redor, tornando visíveis coisas que estavam escondidas na escuridão. Assim é a luz de Deus em nossas vidas. Quando nos aproximamos dele, nossa vida é iluminada. Podemos ver as áreas em que precisamos melhorar, onde devemos corrigir o rumo. Porém, o convite de Deus não é para que vivamos com culpa ou medo, mas para que sejamos transformados pela sua graça. João continua dizendo que, se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Ele nos chama ao arrependimento, porque sabemos que todos somos imperfeitos, mas também nos oferece a boa notícia de que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Este é o coração do Evangelho. Deus nos oferece o perdão e a reconciliação, mesmo quando falhamos. E, como se isso não fosse maravilhoso o suficiente, a carta nos oferece uma chave preciosa para nossa jornada. Filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Aqui, encontramos uma imagem de grande consolo. Jesus Cristo, nosso advogado, que intercede por nós diante de Deus. Ele é a nossa esperança, o mediador que nos leva de volta à comunhão com o Pai. Isso nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa luta contra o pecado. Temos a ajuda de Cristo, que, com seu sacrifício, abriu para nós o caminho da salvação. Agora, vamos para o Evangelho de Mateus, onde ouvimos um trecho dramático da história de Jesus, logo após seu nascimento. O anjo do Senhor aparece a José, avisando-lhe para fugir para o Egito com Maria e o menino, porque Herodes, o rei, queria matar Jesus. Este episódio é um lembrete das realidades duras que muitas vezes enfrentamos em nossas vidas. José, obediente e confiando plenamente nas instruções de Deus, foge para o Egito, protegendo a vida de Jesus. E o que vemos aqui? Vemos o exemplo de uma fé radical, que não hesita em seguir a orientação de Deus, mesmo quando isso exige sacrifícios e desafios. José não sabia o que o futuro reservava, mas ele confiava que, ao seguir o plano de Deus, estaria no caminho da segurança e da salvação. No entanto, o que acontece depois de Herodes morrer? O anjo aparece novamente, dizendo a José que pode voltar à terra de Israel. Mas a história não termina aqui. Quando José soube que o filho de Herodes, Arquelau, governava na Judéia, ele teve medo e, em vez de retornar a Belém, foi para Nazaré, cumprindo a profecia de que o Messias seria chamado Nazareno. Aqui, vemos a importância da confiança em Deus, não apenas quando as coisas estão bem, mas também nos momentos de incerteza e até de medo. José seguiu fielmente a orientação divina, mesmo quando o caminho parecia incerto e perigoso. Ele sabia que a segurança não estava em seus próprios planos, mas na vontade de Deus. E essa confiança em Deus é algo que todos nós devemos buscar. A tragédia que segue, com a morte dos inocentes, nos mostra uma realidade dolorosa. Nem sempre a obediência a Deus nos poupa do sofrimento. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes são um lembrete de que, no mundo, haverá dor, injustiça e sofrimento. Porém, mesmo nessas situações, Deus está presente. Ele não abandona seus filhos. Ele envia a luz de sua graça para guiar os corações daqueles que confiam em Ele. Refletindo sobre essas passagens, somos chamados a viver como José, com fé, com confiança em Deus e com disposição para fazer o que é certo, mesmo quando o caminho não é fácil. Somos chamados também a viver na luz de Cristo, permitindo que sua verdade ilumine nossas vidas e nossas escolhas. Queridos irmãos e irmãs, vivemos em um mundo muitas vezes marcado pela escuridão. Mas, como cristãos, somos chamados a ser luz. Somos chamados a viver a verdade, a confiar em Deus e a fazer o bem, mesmo em tempos difíceis. Deus não nos deixa sozinhos. Ele nos guia,
nos fortalece e nos perdoa. Na nossa vida cotidiana, quantas vezes temos a oportunidade de ser luz para os outros? Quantas vezes podemos refletir o amor de Deus, perdoar, ajudar aqueles que estão em dificuldades, ser a presença de Cristo em um mundo que, muitas vezes, parece sem esperança? Somos chamados a ser luz no meio das trevas, a trazer esperança onde há desespero e a viver na verdade, como Cristo nos ensinou. Peçamos a Deus, hoje, a graça de viver na luz, de ser fiéis como José e de confiar na sua orientação, especialmente nos momentos de incerteza e desafio. Que possamos andar na verdade e na luz, sempre buscando ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Que a nossa vida seja um reflexo do amor de Cristo e da sua luz, que brilhe em nossos corações e ilumina o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.